No mesmo universo da Arca de Noé, só que sem a arca, apresentamos esse manual com um nome nem um pouco pretensioso chamado Leviatã. Ninguém sabe ao certo como começou, mas de repente as nuvens decidiram fazer o trabalho extra e choveu tanto que o planeta ficou totalmente encharcado. Agora podemos ver vários tipos de peixes fazendo festa, pois a vida marinha floresceu nesse mundo. Ou seja, estamos vivendo em um mundo paralelo do Bob Esponja, só que para maior de idade. Falando no desenho, encontramos uma dupla de pessoas que estão vestidas exatamente que nem o Ciclope do filme de Bob Esponja. O baixinho é um menino chamado Bota, e não quer nenhuma gracinha nos comentários a respeito do nome do menino. E o mais alto é seu pai, que não sabemos o nome. Os dois parecem estar explorando o fundo do oceano, e encontram uma respeitável loja 24 horas que está realmente aberta mesmo com a água até o talo. Dentro da loja, a dupla consegue encontrar comida enlatada, perfeitamente enfileiradas e aparentemente em ótimo estado, mesmo estando do fundo do oceano. Quero dizer, no mundo real, até um submarino que vale milhões pode implodir fácil no fundo do oceano. Mas na ficção tudo bem. Encontramos latinhas que conseguem manter o formato e a posição que estavam na prateleira. Pai e filho estão fazendo compras até que Bota pergunta para seu pai o que está escrito em uma latinha. Seu pai disse leite em pó e depois repreende seu filho por não saber ler o que estava escrito, questionando sobre seus estudos. Mas para ser justo com o menino, sua frustração é bem justificada, afinal essa é uma obra coreana, a dupla está em uma loja cuja placa estava escrita em inglês e eu estou falando e ouvindo em português. Então, eu sei o que deveria começar a aprender nesse mundo maluco. Porque coletaram o que queriam, eles tentam emergir usando balões que não faço ideia de onde tiraram isso. De qualquer jeito, eles estão subindo e podemos vislumbrar uma cidade que um dia deve virar a fenda do biquíni está em ruínas. Finalmente a dupla volta para a casa de barco e podemos encontrar a Lita, a caçula da família. E vou totalmente ignorar essa cena. E agora parece que nos deparamos com uma parte do drama. Esse menino tem a exata cara do Davis no Digimon 2. E segundo a menininha, parece que a civilização ou ficou introvertida demais ou só foi de Vasco. Seguindo, podemos ver um belo momento em família em que o pai tenta confrontar seu filho, dizendo que o oceano é grande. E por isso tem chances de encontrar pessoas. Mas infelizmente, essa é a mesma justificativa para encontrar monstros. Vamos agora falar das responsabilidades da família. Até aqui o pai do Bota não tem seu nome revelado, mas como ele tem cara de que vai ir pro Vasco logo, eu vou chamar ele de Kenny. Kenny cuida da manutenção do barco e em tempos livres brinca como tropa de exploração. Bota cuida da comida e água, fazendo um mini varal de peixe. E espero que o varal que a Lita esteja usando para secar a roupa não seja a mesma que foi usada para pendurar os peixes. Foi revelado que o nosso Botinha começou a explorar as ruínas com seu pai bem recentemente. Continuando na história, o sol está se pondo e vários relógios estão tocando, sendo um claro aviso de que alguma desgraça vai ocorrer já. Nossos tripulantes se escondem dentro do barco e estão fazendo o máximo possível para ficarem quietos, como se um cobrador de imposto estivesse chegando. Com a ansiedade na veia, a família se abraça com muito amor e carinho, pois os tentáculos bastante duvidosos estão aparecendo. A Lula-Ma começa a atacar e destruir a casa. A Lula-Ma começa a fazer a família cagar de medo pelos seus futuros. Enquanto o pai de família tenta dizer que está tudo bem em um mundo que obviamente não está bem, porque como podemos ver, tem a Lula-Ma que consegue estragar a noite das pessoas e gerar muitas incertezas em todo mundo. Crack, mais drama. Imagino que passou um bom tempo e as coisas começaram a se acalmar. Agora a família está conseguindo passar um tempo sossegado, mas eles devem saber muito bem que assim como o trabalhador de CLT, amanhã tem mais. E não para nunca. Oh my God! Antes de dormir, Botinha pergunta para seu pai como era no seu tempo. Kenny conta a história de bravos homens que lutavam contra esses monstros usando arpão, e eles se chamavam arpoadores. Depois Kenny mostra uma tatuagem e diz ser um arpoador também. E sinceramente o plot agora tá começando a ficar muito parecido com Shingeki no Kyojin. Essa troca gigantes por monstros marinhos e aquele aparelho de transporte por arpões. A única diferença é que até o presente momento não tem nenhum Levi ou Mikasa. Ou seja, se tiverem que brigar, eles muito provavelmente estão fugindo. Continuando, Bota pergunta pro seu pai sobre os pontinhos debaixo da sua tatuagem. Como ele está falando com o menino, ele não pode responder que deve ser o número de com quem ele deve ter.
e apenas responde que esses pontinhos se chamam estrelas. E Botinha entra no assunto e pergunta o que é uma estrela. E Kenny apenas responde dizendo que são como joias no céu. E diz que seu maior sonho é que seus filhos possam vê-la um dia. Com isso, acho que se minimamente já vimos animes, podemos concluir que o Kenny vai morrer logo logo. De repente a cena muda e mostra uma lua destruída, e acho que tem um possível suspeito por trás disso. O dia amanhece e o barco está bagunçado. E a família está horrorizada com as marcas no barco e pensam que os monstros estão tentando expulsar a turminha. Se isso fosse Rio de Janeiro, isso seria só uma mera forma de cumprimentar o vizinho. Tendo perdido os suprimentos e com o barco precisando de manutenção, Kenny tem que arrumar o barco e Bota se oferece para explorar as ruínas. Kenny fica horrorizado só com essa sugestão e reforça para seu filho nem pensar nisso até ficar mais velho. De repente, Bota se compara com um peixe dourado que está preso em uma garrafa e já podemos notar sinais que ele está apresentando sintomas de síndrome de Eren-Yeager. Convenientemente, no meio da discussão, aparecem aves e Lita avisa isso. O barco, mesmo aos pedaços, ainda consegue seguir as gaivotas e encontra um prédio em ruínas. Bota fica animadinha pensando que encontrou pessoas. Ele e sua irmã tentam chamar por eles, mas Kenny interrompe eles. Kenny se equipa com esse arpão que mais parece uma espada e diz para que seus filhos fiquem no barco. E ordena que se algo ruim acontecer, que pegue o barco, que ainda precisa de consertos por sinal, e que fujam. Bota pergunta se seu pai está com vontade de lutar com essas possíveis pessoas. E Kenny apenas responde dizendo que isso depende do caráter deles. Kenny mergulha e se infiltra no prédio. Encontra uma porta misteriosa e encontra um cara que se recusou a morrer calvo. Kenny continua sua investigação e encontra uma coisa que não pode faltar em nenhum edifício em era apocalíptica: explosivos. Enquanto isso, as crianças encontram uma pessoa com dificuldade de nadar. Em um mundo que literalmente 99% da superfície é coberta de água, encontramos um cara que não consegue nadar. Se ele realmente for uma pessoa normal, já sinto cheiro de roteiro improvisado. Quando Kenny, ele encontra um buraco enorme, e a parte mais assustadora é que as barras de aço estavam curvadas para dentro, o que significa que foi atacado de fora. De repente, o sentido de pai de Kenny é acionado e ele rapidamente volta para o barco. Enquanto isso, Bota estava se preparando para jogar uma maldita boia, enquanto seu pai já conseguiu descer do prédio e nadou até o barco. Finalmente revelado que a figura misteriosa que estava nadando era meio que um Deadpool do mar. Não demorou muito para perceberem que eles estavam ferrados, e não demorou nem mais um quadrinho para a gente perceber que eles estão fodidos. E no próximo episódio encontramos cenas bem interessantes. Podemos ver que o monstro vai começar a bullyar nossos heróis. Olha só, esse rosto é igualzinho ao Rei dos Mares de One Punch Man. Tô achando que esse monstro é fã do Thanos porque tá perfeitamente quebrado ao meio. Agora o monstro mostra seu enorme rabo. Felizmente a família não é atingida diretamente, mas pela lei da gravidade eles deveriam ter caído na água. Mas estranhamente parece que eles voaram até o prédio. Quero dizer, o monstro marinho mostra o rabo perfeitamente perpendicular ao barco, mas ao invés de caírem para baixo, são arremessados para uma outra direção. Agora nosso monstrinho decide ficar tímido e se esconde debaixo d'água, porque eu acho que se sente inseguro vendo coisas maiores do que ela. Nossos heróis que conseguiram mudar a lei de física são posicionados no terraço do prédio, e o Bota começa a acordar. Kenny pergunta se seu filho está bem, e Bota, mesmo tendo um monstro de 20 metros tentando comer ele, apenas responde dizendo que está ótimo. E depois os dois homens checam que Lika está apenas inconsciente, enquanto lentamente Bota percebe algo terrível. Kenny foi chifrado pelo seu escritor, quero dizer, foi perfurado por uma barra de aço. Bota fica chocado com isso, mas Kenny diz para se acalmar e pede que Bota leve a Lita e compre um cigarro.
Agora que as crianças não estão vendo, Kenny tenta fazer uma coisa meio hardcore com a barra de aço. Podemos ver que o Kenny não está muito bem de cabeça, pois pelos ângulos do braço parece que ele está tampando tanto para frente quanto para trás. Então literalmente ele só está sacudindo a maldita barra. O monstro marinho se aproxima e começa a encarar Kenny. Kenny está arrepiado por ser pego no flagra, enquanto o monstro marinho está com uma expressão de julgamento que toda sogra tem. Então vou oficialmente chamar essa criatura de sogra. De repente, sogra muda o olhar e encontra Bota e Lita. Sogra está novamente fazendo aquele olhar de julgamento e começa a se aproximar das crianças. Bota percebe isso e fica horrorizado. E agora que estão escondidos em um prédio, sogra começa a mostrar suas partes íntimas. De repente, Kenny aparece, mas como isso é uma obra fictícia, tenho 80% de certeza que já que aparece em névoa e os óculos estão embaçados, deve ser algum tipo de ilusão. E podemos ver que o possível Kenny está mostrando catapora e Sharingan ao mesmo tempo. E agora parece que enfrentou Sukuna. Bota começa a se horrorizar com a figura que parece seu pai. Começa a ficar igualzinho ao alienígena, com uma cena um tanto familiar. Por sinal, Alien Romulus já está no ar, então bora ver nos cinemas. Sogra para de brincar e decide arrastar Bota para fora. Finalmente a sogra aparece e parece estar bem ansiosa para botar a boca no menino. Bota começa a chorar e pede socorro para o seu pai. De repente Kenny reaparece e não sei como, mas conseguiu a incrível proeza de transformar sua camisa em faixa médica e também conseguiu cortar os tentáculos da sogra. Kenny consegue aterrissar e depois de deixar seu filho atrás dele, começa a gritar para a sogra: "Não toque no meu filho, sua puta!" A cena muda e podemos ver a sogra com a sua expressão de sempre, enquanto Kenny manda que Bota se esconda. Kenny pensa internamente como essa sogra é gorda e perigosa, podendo ser talvez o maior monstro que ele enfrentou até agora. Alguns centímetros depois... Por algum motivo, a cena muda e Kenny está deitado no chão. Depois, no outro quadrinho, literalmente podemos ver que ele invocou uma corda. Kenny corta a corda que convenientemente apareceu detrás dele e que convenientemente estava conectado com o guindaste do topo do prédio. Ele consegue subir e fugir do ataque da sogra. Kenny, como sempre, tem a mania de segurar coisas longas e duras e dessa vez consegue usar os dois braços da direção em sentidos corretos. E lança em direção da sogra. E realiza um sonho secreto que todo genro deve ter: fechar a matraca da velha. Enquanto seu pai estava lutando com o maldito monstro, Bota não teve nem a mínima decência de se esconder e assiste a luta totalmente exposto. Bota fica impressionado que seu pai está conseguindo se virar contra o monstro. Kenny continua esfaqueando sogra. Mas a sorte do Kenny parece que está acabando, e o cano que ele estava usando como suporte quebra. Oh my God! Oh my God! Kenny é perfurado e oficialmente já ganhou 3 furos. Só mais um pouco e ele vira o Bob Esponja. Bota fica horrorizado vendo os últimos momentos do seu pai. Kenny encara seu filho e começa a relembrar como ontem ele estava segurando seus filhos, enquanto a Lula estava fudendo a casa dele. Kenny admite que sentia muito medo naquelas horas e lamenta que nunca comeu nenhuma maldita picanha por causa da Lula má. Aos poucos, Kenny muda de expressão e começa a sorrir. Pega seu arpão, que mais parece uma espada. Chega de sentimentalismo! E tira o explosivo que não sei de onde guardou. Eu sei que ele encontrou os explosivos, mas não sei de onde diabos ele tirou esse troço, porque duvido que cabe na calça dele. O explosivo parece que explodiu só te dá um leve toque com o chão. E fico impressionado como esse troço não explodiu antes. Porque o homem estava chacoalhando e muito alguns minutos atrás. Mas por algum motivo, dessa vez só de dar um leve toque com o monstro, o negócio explode. Bota é jogado para longe e a sogra está queimada. It might seem
Sogra foi finalmente derrotada! E Bota começa a entender que a única coisa que restou do seu pai foi seu arpão e óculos. Em um cenário sombrio, um menino procura por sua irmã e pai. Bota encontra Lita e pergunta se sabe onde está seu pai. Lita aponta seu dedo e nessa direção é mostrado Kenny. Ups, quero dizer o pai do Bota. Bota fica agitado e tenta se jogar ao mar, mas Lita segura ele e podemos ver que a verdade apenas atinge diferente nesse mundo. E a cena muda para o prédio agora de noite, com um Enel fazendo a festa. Aparentemente, Bota estava tendo um pesadelo e fica muito aliviado ao saber que sua irmã estava do seu lado. Bota abraça sua irmã e promete que não importa quais monstros tenha que enfrentar, ele vai proteger sua irmã e juntos comer aquela picanha. O dia amanhece, Bota e Lita estão fora de seus quartos e começam a explorar as coisas que ainda possuem. Enquanto isso, Lita pergunta para seu irmão se ela ainda possui um pai ou se o homem morreu. Bota, não sabendo o que falar, apenas chora e abraça sua irmã. Como lei universal da ficção, depois de muita emoção, nossos protagonistas estão sentindo fome. Bota e Lita, que estavam literalmente chorando um quadro atrás, ficam mais sossegados e agora Bota parece aliviado. E Lita até parece ter ficado envergonhado por sentir fome. Os dois procuram por coisas aleatórias no prédio e encontram uma caixa suspeita que tinha garfos, que faz o nosso herói lembrar de uma das conversas que teve com seu pai. Quanto mais melhor. E Bota tem a liberdade de usar o garfo como uma lança. Agora o menino tem uma arma e o mar tem seus peixes. A única coisa que o menino precisa fazer é mergulhar e pegar os peixes. Mas começa a se lembrar do monstro que enfrentou ontem e tem dúvida se a sogra realmente está morta. E convenientemente encontra um Siri que parece bastante amigável. Olá, eu gosto de dinheiro. O Siri foi cruelmente assassinado e assado. Lita, de alguma forma, parece estar comendo Siri com casca e tudo, enquanto Bota começa a pensar o que vai fazer da sua vida daqui pra frente, pois agora tem que prover água e comida para sua irmã. O dia passa e a água pinga para uma garrafa. Bota mostra ser muito mais inteligente que alguns moleques que bebem água da chuva, pois ele está filtrando água suja com um pano. Mas ele sabe que isso é só uma medida temporária. E Bota começa a lembrar das palavras de seu pai. Em sua memória, Kenny explica um jeito de botar um copinho dentro de uma garrafa grande. Dessa forma, a água que inicialmente estava no copo vai evaporar e o vapor vai encostar nas paredes da garrafa, onde vai esfriar e voltar a ser líquido, enquanto o sal do mar continua no copo. Já no próximo quadro, podemos ver que o experimento deu certo. As crianças ficaram alegres por saber que a água não estava mais salgada e conseguiram resolver seus problemas de água. Agora, Bota decide explorar o prédio, algo que podia perfeitamente ter feito enquanto esperava a água potável. A dupla encontra uma porta semi-aberta. Silenciosamente caminham em direção à sala e são chocados ao encontrar o esqueleto que recusou a morrer calvo. Depois do sustinho, Bota começa a fuçar as coisas e encontra um galão suspeito, e percebeu que tinha um líquido dentro disso. Bota dá uma boa cheirada e percebe que era gasolina. Depois vira a cabeça e encontra uma outra caixa suspeita, que aparenta ser a mesma caixa com explosivos que seu pai usou. A cena muda e agora as crianças acenderam fogo. Lita, mais uma vez, segue um Siri inocente que não fez mal nenhum, enquanto Bota está segurando a arma de seu pai. Depois de mais de um dia tendo posse dessa arma, só agora ele percebe que tem um botão. Ele aperta e começa a soltar fumaça. De repente, essa fumaça parece estar sendo soltada em uma direção e dá impulso para um menino. Bota bate a cara em uma parede. E a esse ponto podemos ver mais uma vez que estão imitando uma certa obra que utiliza armas que soltam fumaça e oferece grandes velocidades a seus usuários. Lita até mostra se preocupar com o que aconteceu, mas logo depois pede para o seu irmão seguir ela porque o que ela encontrou parece ser mais importante. E assim se deparam com um porão. Eles abrem a porta e Bota decide explorar sozinho. Bota encontra o All Blue, quero dizer, um lago cheio de peixes e decide mergulhar. Começa a stalkear o peixe, o que seria um grande crime na fila do biquíni ou na frente dos veganos. Peixe é espetado. Botinha fica todo contente vendo o peixe no seu bastão e começa a se alegrar pensando que seus problemas com comida tinham sido resolvidos. De repente o ambiente começa a ficar mais escuro e Bota encontra uma bola bastante suspeita.
Alerta para as boas crianças, a partir daqui as cenas vão ser bem hard. Bota cutuca a bola sem o devido consentimento. E depois começa a se virar e percebe que ele estava rodeado de bolas que na verdade devem ser ovos de monstros. Do nada, um ovo começa a chocar e Bota, ao invés de dar uma chance para o bebê e treiná-lo, já pensa em correr. O bebê pega o pé de Bota e o monstro já está pertinho de fazer sua primeira refeição. Mas, infelizmente, recebeu sua primeira bronca. O monstrinho solta o menino e usa suas duas mãos para puxar a lança, enquanto Bota está voltando para a superfície. O monstrinho parece estar até magoado, mas continuando, Bota consegue voltar para o chão. Mas parece que não demorou nem um segundo para o monstrinho reaparecer, e ainda com a lança no seu olho. Monstrinho com força sobre-humana literalmente ficou 3 quadros tentando puxar uma lança jogada por um menino, mas parece que não foi capaz de remover. Bota tenta afastar o monstrinho, enquanto o bebê queria um abraço bem íntimo. Bota solta uns 3 metros e consegue escapar do porão. Rapidamente tenta fechar o porão e até joga seu corpo para trancar direitinho. Monstrinho reaparece. Bota pega sua espada e começa a esfaquear a porta. De repente, ele percebe que o monstrinho não está reagindo, então aproveita a chance e começa a jogar todo o concreto que estava largado no chão para selar o porão. O menino fica exausto e só agora percebe que sua irmãzinha não estava por perto. Bota corre e encontra Lita vindo à praia. O menino chama a menina, mas Lita apenas ignora e aponta seu dedo. E começamos a notar uma figura humana na praia, que parece bastante com Kenny andando sobre as águas. Ou seja, ou tem ninjas de Naruto nesse mundo, ou estamos vendo o bichinho da sogra que tem o poder de se transformar em pessoas. Em poucos instantes, Lita rapidamente pega o barco e começa a remar. Lita fica toda animadinha pensando que é seu pai, enquanto Bota sabe que aquilo não pode ser seu pai. Pois o sol está se pondo e os monstros são que nem vampiros e ficam mais agitados à noite. Bota, desesperado, só agora decide começar a se mover e mergulha em direção a Lita. Bota, que mesmo tendo óculos para mergulho, mas nunca usa, de alguma forma tem uma visão perfeita da água e começa a perceber que aquelas figuras que lembram espermatoide estão saindo de um buraco. Bota aparentemente é super rápido e consegue alcançar o barco antes dos monstros. Puxa o barco e consegue encontrar um grande pedaço do prédio em ótimo estado que estava convenientemente flutuando perto deles. Começamos a ver que estão dando um zoom no pé dele, mas dessa vez Bota é ligeiro e não vai ser pego por trás de novo. Agora os dois conseguem aterrissar no prédiozinho só para perceberem que estão literalmente fudidos. Os irmãos começam a se desesperar e um dos peixes começa a usar Strength. As coisas parecem estar indo de mal para pior para eles. Bota começa a lembrar de seu pai e arranja coragem e segura sua arma com força. Um monstro está prestes a engolir os dois, mas Bota é mais ligeiro e consegue usar Cut no monstrinho. O monstro marinho é derrotado. Botinha ganha experiência. E agora faltam somente milhares de monstrinhos que nem tentacles no mar para quem entende de Pokémon. Agora temos peixe em toda parte, fazendo um verdadeiro sacode em todo mundo que nem uns mochileiros. Os meninos estavam perto de cair, mas acredito que por algum motivo de plot, Bota consegue segurar sua irmã e juntos saltaram uns 3 metros. Com muito protagonismo, quero dizer sorte, eles conseguem aterrissar em um barco. E por mais protagonismo, quero dizer mais sorte ainda, o peixe que acabou de ser fatiado está sendo servido pelos seus colegas. Exatamente como um bom trabalhador de CLT que trata seu colega quando ele está em uma situação ruim. Enquanto isso, os irmãos remam e conseguem chegar ao prédio. Entrando, eles não bobeiam e já sobem, enquanto Bota está destruindo as escadas. Infelizmente, esses peixinhos são que nem piranhas e não conseguem deixar o menino sossegado. Já estão perto das escadas e um peixe já está tentando pegar a Botinha por trás. Bota recebe arranhão e perde HP, mas por sorte o peso do peixe foi o suficiente para que a escada rompesse definitivamente. E agora podemos ver os peixinhos arranhando a parede que nem gatinhas pedindo por comida. Os irmãos conseguem relaxar um pouco. E agora procuram por um quarto para poderem descansar até que a noite passe. Só que aparentemente o quarto já estava ocupado.
E agora o clima do quarto muda que nem uma ex-namorada zangada e já parte para a agressão. Aí ele já começa a abrir a enorme boca e Bota já está aterrorizado. Até que Lita aparentemente tem força para carregar um pedaço de parede que deve pesar uns 15 quilos e enfiar no olho da ex. Ex está super puta. Agora com os dois, ela dá uma chicotada no Bota e começa a descontar sua raiva na Lita. E lentamente abre sua matraca. Bota, mais uma vez apresentando síndrome de protagonista, consegue pensar muito rápido e utiliza o galão que encontrou anteriormente para usar como um tambor e chamar a atenção da ex. A grande matraca da ex é usado contra ela e acaba botando na boca o galão de gasolina, enquanto Bota consegue desviar do ataque da ex. Ex está no chão com os dois furos e com líquido cheiroso na boca e está prontinha para ser atacada pelo Bota. E utiliza sua espada contra a parede cheia de estacas de metal para soltar faíscas que vai incendiar a ex. A ex está sendo queimada, enquanto Bota, como um bom cavalheiro, tenta sair de fininho. Até que o roteiro de repente começa a ficar desfavorável, porque podemos ver que de alguma forma a ex conseguiu tirar o explosivo da caixa. Bota mais uma vez mostrando ser muito mais esperto que alguns moleques, entende que isso é muito perigoso e já segura sua irmã para se prepararem para o impacto. A ex é oficialmente pulverizada, mas assim como toda boa ex, levou a casa junto. Os escombros do prédio caem e começa a chover escombros que vai danificar tudo. Os peixes, os ovos, tudo menos os nossos heróis. Depois que a explosão convenientemente não teve nenhuma consequência severa para os nossos meninos, eles submergem e se encostam no que sobrou do bar, até que aparece por trás mais monstros. Todos sedentos por sangue que nem pombos por pãozinho. Bota tenta resistir até o final, mas não demora muito para ser derrubado. Botinha mais uma vez se desespera, até que um disparo salva a vida deles. Os quadros estão dando um zoom e aos poucos podemos ver um anjo de biquíni. Para os tarados de plantão, verifiquem a idade dela antes de terem pensamentos errados. Biquíni começa a carregar sua arma e lança arpões nos peixes, que mata tudo que está na sua frente, na água e até mesmo no caminho do Bota. Mais uma vez, os peixinhos aparecem por trás e tentam dar um arrastão nos meninos. Genuinamente estou começando a pensar que esses peixinhos têm instintos de Rio de Janeiro. Bota, que não é bobo, segura sua arma e fatia o carioca. Mas o carioca não é bobo e consegue evitar o pior. Botinha está pertinho de virar patê, até que mais uma vez é salvo pela biquíni. Nossa heroína misteriosa, com a idade ainda não revelada, começa a carregar sua arma, até que mais uma vez um carioca aparece por trás para estragar os planos. Biquíni consegue desviar, mas pela regra da ficção, ao invés de rasgar o peito dela, por algum motivo somente o braço dela é arranhado, e o lançador de arpão dela cai no mar. Biquíni agora começa a imitar o Deadpool e tira suas duas espadas e começa a se mover com sua prancha. Começa a fazer sashimi dos peixinhos, enquanto o nosso cameraman parece estar tendo um ótimo tempo. Biquíni começa a fazer um monte de acrobacias para mostrar que é foda, e depois de girar aleatoriamente no ar, realmente consegue fazer sashimi do monstrinho. Biquíni continua fazendo seu trabalho e por algum motivo nós somos incapazes de desgrudar os olhos dela. Mais uma vez, os cariocas começam a aparecer por trás e Botinho ainda fica surpreso. Biquíni tendo que fazer serviço extra, pula de sua prancha e mata os peixinhos restantes. Finalmente, as coisas parecem ter sido resolvidas, mas o nosso cameraman não para de focar nas nádegas da Biquíni. E finalmente, nossa heroína começa a falar e diz que seu nome é Kana. Pervertidos de plantão, procurem e se empenhar à vontade, mas voltem para os próximos vídeos. Kana afirma ser da União de Busan. Por sinal, Busan é uma grande cidade portuária da Coreia do Sul. Aos poucos podemos ver um enorme objeto se aproximando, que aparenta ser uma fortaleza no mar. Enquanto lentamente, alguma coisa parece que vai aparecer do fundo do oceano. E é um submarino de muito mau gosto. Daí aparece um cara que parece ser parceiro da Kana. E dentro do submarino tinha um monte de caras, e nem vou perguntar por que esse cara estava sentado desse jeito. Dando um close no navio gigante, começamos a ver pessoas.
Aos poucos, Bota começa a notar que está encontrando a civilização pela primeira vez, tendo NPCs, gostosas e caras suspeitos. Bota abraça sua irmã com um grande alívio, pois agora parece que muitos de seus problemas podem ter sido resolvidos. De repente, acendem uma lanterna irritante e começam a vasculhar os cadáveres dos monstrinhos. E a cena muda para o fundo do oceano, onde está acontecendo a mesma coisa. E aparece um cara que tem a cara de Dr. Octopus perguntando se a Kana foi a responsável por destruir os ovinhos dos peixes. Kana responde que não, e depois a atenção é desviada para uma outra descoberta. A turma de exploração encontra uma sogra, cujo nome real é Kentrace, e parece ser um dos 7 maiores monstros desse mundo, que passou por um tratamento estético bem fatal graças ao Kenny. Octopus, que parece ser perito em peixes feios, fica surpreso, e mais uma vez pergunta se Kana fez isso. E nesse momento até Kana parece surpresa e diz que não fez isso. E Octopus fica pasmo com quem deve ter sido capaz de tal feito. Kana começa a mudar o olhar e encontra a espada do Kenny, que estava enfiada em um monstrinho. E pelo ângulo da imagem dá para notar que ela está levantando alguma especulação. E começa a encarar os garotos que estão indo para a base. Depois encontramos um cara de gravata escrevendo um formulário de refugiado que pergunta quanto tempo os meninos estiveram à deriva. Bota responde 10 anos, e assim como o funcionário do cartório que não tem paciência para piadas, ele começa a bater o menino com sua prancheta, enquanto Lita afirma estar falando a verdade e fica fula com o cara da gravata. Com muitas pessoas que possuem gravata e prancheta, o funcionário parece que teve seu ego ferido, mas Bota interrompe e disse que seu pai estava junto com eles a vida inteira. O cara da gravata parece que entendeu melhor a situação dos dois, mas Lita não perdoa e mostra sua cara de desprezo. Mas Bota tenta mostrar educação e pergunta quem são os caras que estão literalmente equipados até o cu. O cara da gravata chama esse grupo de arpoadores e elogia especialmente Kana. Ela tem muitos atributos especiais, mas ele destaca o fato de ela ter 3 estrelas na tatuagem dela. Aparentemente, nessa organização, cada estrela simboliza quantos peixes mataram. Bota lembra de seu pai que tinha 6. E o cara da gravata apenas ri, dizendo que isso é impossível, pois seria um feito foda demais. Mas como sabemos que ele é pai de personagem principal, mais uma vez podemos ver sinais do Bota mostrando a síndrome de protagonista. E lentamente, Kana encara os irmãos e parece estar se lembrando de coisas bem grandes e pontudas, traumáticas e vermelhas. Enquanto isso, o elenco principal se aproxima da nave. Um cara de bigode teve a decência de recolher as tralhas que estavam no barco dos garotos e devolve para eles. Algo que no Brasil seria chamado de babaquice, aqui é chamado de bons modos. E o cara da gravata introduz as crianças para seus lares temporários. Mas antes dá uma boa olhada nas crianças e percebem que eles estão descalços. E recomenda que eles usem sapatos. Não para evitar uma possível leptospirose ou tétano, mas apenas porque ele acha isso desagradável. Assim podemos ver que no interior do navio tem muito lixo e pessoas trabalhando em uma possível escala de 7/0. Os meninos começam a ter a primeira experiência da cidade e observam pela primeira vez mercados, artistas e capitalismo. Bota e companhia chegam a uma loja de sapatos onde a moeda dessa região se chama Nuts. Como obviamente não possuem dinheiros, eles tentam trocar com coisas que eles possuem. Inicialmente estava pensando em relógio, mas pela lei da oferta e procura, isso não tinha valor nenhum. Então o menino tinha uma garrafa de whisky e o cara dos sapatos já começa a mudar de expressão e propõe trocar os sapatos pela garrafa. Mas o cara da gravata tem um pingo de decência e, como percebeu que isso seria uma troca muito desonesto até para o nosso mundo, grita na feira que os meninos estão vendendo cachaça e um monte de cachaceiros começam a rodear os meninos que nem pomba em parque. Bota, pelo menos sabendo matemática básica, consegue trocar a garrafa pelo melhor preço e podemos ver que conseguiram sapatos e até coisas para comer. Finalmente, o cara da gravata introduz os meninos para seus novos quartos. À primeira vista, parece suja que nem uma casa assombrada, mas para a Bota e Lita pareceu um hotel 5 estrelas. Passam algumas horas e os irmãos pela primeira vez da vida possuem uma janela nos seus quartos e aproveitam para observar o céu que estava cheio de estrelas.
Os dois ficam super comovidos e Bota começa a lembrar do desejo de seu pai. Enquanto isso, parece que os arpoadores estavam trabalhando, erguendo enormes correntes que estavam carregando a sogra, ou quem entrasse. O cientista, que parece Dr. Octopus, começa a ficar maravilhado com o tamanho da sogra, e aos poucos parece que está ficando com PD científico, deixando um arpoador de lado muito desconfortável, que pergunta mentalmente onde Kana deve estar. Depois vemos Melões, quer dizer, a menina andando, entrando em um quarto de um cara que parece entender de tecnologia, que estava avaliando a arma do pai do Bota e afirma que essa arma realmente pertence a um arpoador. Kana segura a arma e parece que conhecia Kenny, quer dizer, o assassino de Leviatãs Teona. A mulher está sozinha e começa a encarar um globo de vidro e começamos a ter um flashback quando ela tinha 14 anos e os dois olhos inteiros. Kana parece que era de uma família de caçadores de tesouros e recebeu esse mesmo globo do seu pai. E começa a se lembrar como entrar na nave que está agora era o sonho de sua família, pois não existia abrigo mais seguro do que este. Por isso, sua família e colegas se esforçavam para encontrar coisas de alto valor para serem trocados por direito de cidadania na nave, o que era uma rotina muito perigosa. Até que um bom tempo deve ter passado e do nada, parecem ter encontrado uma enorme porta que deve ser a indústria Stark desse mundo, que tinha um monte de bolinhas de metal. A família de Kana tiveram sucesso em extrair uma dessas bolas e viam isso como passagem para entrarem no navio de Busan. Até aí são lembranças boas, mas graças ao sadismo do escritor, parece que no mesmo dia são atacados por um tipo de lagosta gigante que atira espinhos que nem um tigre. Aparentemente foi assim que Kana perdeu um de seus olhos e também a habilidade de ocultar a e podemos ver a lagosta gigante, ou Larry, mastigando pessoas, inclusive a mãe de Kana que nem chiclete. Pai de Kana parece ileso e pega sua filha e se tranca na sala de comunicação pedindo por socorro, mas sem sucesso enquanto Larry está treinando seu tronco. Em um outro cenário, podemos ver aos poucos dando zoom a um cara pescando no meio do nada que tem uma cara muito familiar.